lá, deixa eu falar para você, hoje o tema é importante, o tema é interessante e o tema é bacana também de a gente conversar. Luvas, é legal cobrar? Ah, professor, o que é luva? A única luva que eu conheço é aquela luva que eu ponho para lavar a louça, esquece essa luva, hein? É outra luva, uma luva direcionada ao direito civil, ao direito imobiliário, é aquela luva que você paga, né, para renovar um contrato. Como assim, professor? Vamos trazer aqui um exemplo prático, né? Vamos lá no direito desportivo, nós vamos ter um curso de direito esportivo também, pessoal. Nossos temas são voltados ao direito civil, ao direito imobiliário, com certeza. Mas de vez em quando a gente traz alguma informação importante, porque é importante você saber, ter conhecimento de tudo, ainda mais no direito, né? Direito é importantíssimo dentro da sua carreira para você conquistar o seu espaço, o seu sucesso. Vamos trazer como exemplo aí um jogador de futebol lá do Corinthians, qual que é o nome dele? Guerreiro. Ele assinou o contrato com o clube. Quando estava para acabar o contrato, ele falou assim, opa, eu renovo o contrato, mas eu quero uma luva. Eu quero lá, não sei o valor, o professor não está acompanhando muito ultimamente. 10 milhões. Quero 10 milhões, aí eu assino o contrato de novo, para renovar. Acho que é 20 milhões. Me paga esse dinheiro, aí eu assino o contrato de novo. É uma luva que ele queria. Vamos trazer para o nosso direito imobiliário. Você tem um comércio, né? Você tem uma padaria. Você está naquele comércio seu. O imóvel não é seu, você é locatário. O locador é o proprietário. Você está naquele imóvel e você fala assim, vou renovar o contrato. 5 anos de contrato, já criou uma clientela, um fundo de comércio. E aí você fala assim, agora eu quero renovar o contrato. Aí o dono do imóvel, né, o locador, fala assim, você quer renovar o contrato? Renovo, mas eu quero uma luva. Senão não renovo, senão coloco outra pessoa aí dentro. Ah, professor, é legal isso? É lícito? Vamos conversar agora, tá? Tem muita coisa que não pode, tem coisa que pode, então a gente vai conversar sobre isso. Luva, em primeiro lugar, pode existir luva? O que é luva? Qual seria o conceito de luva, professor? Vou te falar. A cobrança de luvas na locação comercial é uma das questões formuladas quando se conversa sobre a locação não residencial e possivelmente a que mais aflige os locadores e locatários. Volta ao professor. Conceito de luva. Luva é o valor solicitado em pecúnia, cascalho, dinheiro, para a renovação de um contrato ou para adentrar no imóvel comercial. A luva está ligada ao imóvel comercial, ou seja, o não residencial. Lembra lá na aula de direito de locação que a gente conversou? Locação, o mundo de locação é muito complexo, né? Para começar a locação, tem a tal de Lei 8.245/91, não tem? Que a gente conversou sobre isso? Professor, Lei 8.245/91 trata do quê? Imóveis, locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Depois vem o Estatuto da Terra, olha que coisa boa, hein? Vem tratar de imóveis rústicos, rurais, né? Aquela chácara, aquela fazenda, Estatuto da Terra. Ah, e o Código Civil, não fala nada de locação? Fala, vamos lá no Código Civil, ó, chegamos no Código Civil. O Código Civil vai tratar de locação de bens móveis, cadeira, mesa, computador, bens móveis que eu consigo movimentar, olha que interessante, móveis. Professor, em bens imóveis, o Código Civil nunca vai tratar, vai também. Se for vaga de garagem, hotel, motel, a parte hotel, né, locação de espaço para publicidade, também o Código Civil. Olha como locação é complexo. Quando eu falo da locação não residencial, ou seja, comercial, tem que tomar cuidado porque existem várias questões diferenciadas, né, em relação às outras locações. Em primeiro lugar, imóvel comercial qual que é? O não residencial, que é a mesma coisa. É aquele imóvel que o locatário ele não mora. Ele não reside naquele imóvel, mas ele tem comércio, empresa, finalidade econômica, lucrativa, ele tem a intenção de obter lucro. Professor, gera função social da propriedade? Gera. Professor, o que é função social da propriedade que eu esqueci? Vou te lembrar, fica tranquilo. Função social da propriedade é utilizar um imóvel para a finalidade do ser humano. O imóvel está aí para ser usado, não para... O imóvel não tem que usar o ser humano, ficar parado, ele está aí para ser usado, ou para moradia ou para comércio. Como assim, professor? O imóvel não está aí para ficar parado. O imóvel está aí para ser utilizado para alguém morar, residir ou para a prática de comércio, empresa. Por quê? Porque empresa gera emprego. Ah, mas eu trabalho sozinho nessa empresa que eu abri, esse comércio que eu abri. Não faz mal, mas você compra alguma coisa de alguém, de um fornecedor de produtos e serviços, e você revende. A partir do momento que você compra de alguém, esse fornecedor de produtos e serviços provavelmente tem funcionários, está gerando circulação de riqueza. Olha como uma coisa é complexa mesmo. Professor, qual que é o princípio do direito imobiliário no momento, do direito civil? Função social da propriedade. A gente conversou sobre isso, tem que estar na ponta da língua, é importante para o seu sucesso. Nesse contexto, imóvel não residencial, ou seja, o comercial, existem várias questões importantes. Despejo, professor, cabe despejo? Claro, qualquer locação cabe despejo. A única ação que coloca fim ao contrato de locação é a ação de despejo. A ação de despejo não é,
as lendas urbanas, não é só para a falta de pagamento. O despejo pode ser para o descumprimento contratual. O despejo pode ser porque bateu um prego na parede, pintou a parede de amarelo e era branca e estava no contrato que não poderia pintar de branca, de amarela. Despejo é a única ação que encerra o contrato de locação. Ah, professor, se eu emprestei o imóvel? Não é locação. Locação é empréstimo oneroso. O empréstimo gratuito, a título gratuito, é comodato. É outra ação, é reintegração de posse, vai envolver esbulho, turbação, é outra coisa, hein? É outra coisa. Locação é despejo. Ah, professor, tem outras ações envolvidas com o direito de locação? Tem a consignação e pagamento. O locador se nega a receber, você vai ficar inadimplente, não vai pagar para correr o risco de um despejo por falta de pagamento? Então faz o pagamento em juízo, faz o pagamento em consignação. Ah, professor, acabou? Não, tem a tal de ação renovatória, vai ser um dos nossos próximos temas também. Tem a tal de ação renovatória, que você tem a possibilidade de renovar o contrato. Temos ainda a ação revisional, aquele aluguel está muito barato, né? E aí o locador fala, não, vou reajustar isso, revisional. Mas se o locatário acha que está pagando muito, ou se não o locador quer aumentar sem sentido, porque terminaram as obras do metrô perto do comércio dele, entra com uma revisional também. São as chamadas ações locatícias, tudo para proteger a locação. Mas quando eu falo da locação comercial ou não residencial, até o despejo é diferente, né? A ação de despejo é outro fundamento. Então você tem outros fundamentos para utilizar, para trabalhar. Cuidado com o despejo, o professor já falou. Professor, sou o locador, sou o proprietário. O inquilino abandonou o imóvel. Tranquilo, né? Já vou abrir o imóvel e já vou alugar para outro. Calma. Se existe uma ação de despejo em andamento, você tem que informar que houve, né? Que ocorreu o abandono do locatário. Porque senão você entra nesse imóvel e aí depois aparece o locatário e fala, opa, peraí, você entrou na minha propriedade. Apesar de ser o domínio ser seu, a posse era minha. Tinha geladeira, tinha fogão, tinha equipamentos. Sumiu. Agora você vai ter que pagar. E paga, né? Porque não tem prova. Cuidado com isso. Na locação tem que praticar os atos iniciais, a gente conversou. Entrega das chaves, recibo. Né? Tem que fazer isso. Um contrato de locação bem feito. Não é aquele copia e cola do Google. É perigoso esse negócio de copia e cola do Google. Tem a responsabilidade do fiador. Tem a responsabilidade que pode ser solidária, na verdade a responsabilidade do fiador é subsidiária. Locação é complexo, precisa entender, você trabalha com locação, você precisa entender, precisa saber porque pode ser um tiro no pé, a intenção é te proteger. Voltando para o imóvel comercial, professor, o que é luva então? Luva é a solicitação de pecúnia, dinheiro, cascalho, para adentrar no imóvel comercial ou para renovação de contrato. Pronto, esse é o conceito principal que você vai guardar. Professor, e a luva, é legal cobrar? Calma, que a gente vai conversar agora, tá? Em primeiro lugar, existia a tal de lei de luvas. Você provavelmente lembra disso. Essa lei de luvas proibia a cobrança de luvas numa locação comercial, ou melhor, não residencial. Lá no passado, hein, tá aparecendo um material para você, essa cobrança era ilegal. Era a famosa lei de luvas, lá de 1934. Proibia essa prática, hein? E ainda, proibia a prática e configuraria crime, hein? Crime, ilícito penal. Não pode. Ah, professor, então é crime hoje? Então a gente está falando do passado. Vamos para o presente agora. Lá atrás era crime? Era crime. Era crime, não podia, era proibido, segundo a lei de luvas. Com a mudança do novo Código Civil, nós tivemos várias alterações. Nossa Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Nosso Código Civil de 2002, né? Agora vamos ter a recente reforma aí do Código de Processo Civil, depois vamos aplicar ao direito imobiliário também. Dentro disso, o que eu quero falar para você? Olha que interessante. Antigamente era proibido, hoje não. Ah, então é legal luva? Calma, muita calma nessa hora. A luva ela continua sendo proibida para renovações de contrato. Como assim, professor? Vou te explicar. Quando já existe um contrato em vigência, não pode, na renovação do contrato, seja automático ou não, na elaboração de um novo contrato de locação comercial ou não residencial, o locador falar assim, opa, vou renovar o contrato sim, tem interesse de continuar com esse imóvel locado para você, mas eu quero uma luva de 50 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Não pode mais, tá? É proibido isso. Pode cobrar luva só no ato inicial da locação. Como assim, professor? O locador, né? O locador coloca a plaquinha, Lucas. A gente sempre orienta a ter corretor, cada um no seu quadrado, né? Ah, vou fazer uma locação sozinho para economizar administração, primeiro aluguel. Bobagem, cada um no seu quadrado. O corretor, ele é o profissional dessa área, tem que usar autocorretor, tem que usar advogado.
Você, não é dentista, vou arrancar um dente. Vai ter problema, vai fazer a coisa errada. Cada um na sua profissão. Temos que respeitar, a verdade é essa. Quem faz tudo não faz nada, né? Não adianta. Esse locador, que tem um imóvel, está parado lá, vazio, põe uma plaquinha de uma imobiliária e fala assim, não, como eu reformei, esse imóvel era meu, esse comércio era meu, era um mercado. Eu reformei, inclusive já tem as coisas, aí tem equipamentos que eu deixei, não tirei. Eu deixo tudo, mas eu quero uma luva de 20 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 mil. Pode? Pode. Porque o contrato é inicial. Vai ser elaborado um contrato. Então essa luva é legal. Eu posso cobrar essa luva. Por quê? Porque é legal, é inicial. O que não pode, o contrato em vigência, já existe o contrato de locação. E eu como locador, ser malandro. Opa, agora eu vou arrancar um dinheiro desse sujeito aí. Eu renovo com você. Você criou uma clientela. Você está 10 anos aí, né? Você está 5 anos aí, 3 anos aí. Eu renovo esse contrato com você. Você precisa do meu comércio, você tem clientela aí. Mas eu quero 20 mil reais, 1 milhão. Não pode. Isso é legal e é crime. Né? Não pode. É um ilícito penal também. Não pode. Inicialmente pode cobrar luva. E é inicialmente que eu falo é um novo locatário. Né? O imóvel está vazio. Ou mesmo não está vazio, mas é do próprio locador. O locador tinha um açougue. Ele fala, chega, não quero mais. Prefiro alugar, ganho um pouco menos, mas não tenho trabalho. Então ele cobra uma luva como se fosse o ponto comercial. Então essa luva, né, ela pode ser cobrada quando ela está ligada ao ponto comercial, que é o fundo de comércio. Mas não pode cobrar luva de forma abusiva, né? Malandragem total. Como assim, professor? No meio do contrato, passou 3 anos, você quer renovar? Vamos renovar sim. Só que essa renovação, eu quero uns 30 mil reais para renovar esse contrato de locação, senão pode sair, aí eu coloco outro aí. Não pode. Mesmo porque existe uma proteção legal em relação a isso, ao fundo de comércio, às benfeitorias. Avise o seu cliente, né, que tem um comércio, o proprietário pediu esse imóvel e sem fundamento nenhum. Você tem direito, o seu cliente tem direito, você tem que informar ele desse direito de pedir o ressarcimento das benfeitorias. Uma indenização de fundo de comércio. O que é fundo de comércio? É um patrimônio. Ele não é corpóreo que eu posso pegar, né? Nem, acaba sendo incorpóreo. Mas é uma clientela que você possui. São clientes, né? O comerciante fala freguês, não é assim? São pessoas que você conquistou no dia a dia, de muitos anos de batalha. Com isso, você pode pedir sim uma indenização. Quando você tem 3 anos no local, de 3 a 5, 5 é excelente, você criou o fundo de comércio, cabe uma indenização. É pacificado isso? Não é, mas entendo hoje, com as pesquisas que nós tivemos acesso ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, que hoje já utiliza-se, né, o direito de fundo de comércio. Você tem 5 anos no imóvel, 5 anos naquele imóvel, um comércio, um estacionamento, um lava-rápido, um açougue, um mercado, um escritório de contabilidade. Se o locador solicitar esse imóvel, a devolução desse imóvel, em primeiro lugar, você tem direito à indenização sim, dá para brigar. Professor, é certeza que vai ganhar? Na justiça tudo é uma aventura jurídica, não tem jeito. É 50% de chance de ganhar e 50% de perder. Depende dos seus fundamentos, depende de cada caso concreto. Nunca um caso é igual ao outro. O fulano conseguiu, o outro entrou com a ação e perdeu. Cada caso é um caso, não dá para falar. Né? Cada caso é um caso. Mas você já tem direito sim, está pacificado nesse sentido do direito de existência do fundo de comércio. Então 3 anos, 5 anos você já tem um fundo de comércio, parabéns. Então você já tem direito a uma indenização. Né? Além da indenização, tem direito às benfeitorias que você fez no local também. Professor, como que eu faço para me resguardar? Tira foto. Você pegou aquele terreno abandonado, cheio de mato, né? Rato, até cachorro, tudo lá, abandonado. Tinha até um sujeito morando lá dentro, lá. Invadiu e estava dormindo lá dentro. Tira foto, depois você reforma, põe telhado, faz um escritório, põe uma porta de vidro, portão. Depois de 2, 3 anos, né, o locador fala, devolve que eu vou dar pro meu fininho que fez 18 anos, vou dar para ele tentar abrir um comércio aí, não sei o que ainda, mas devolve. Cabe no direito à indenização. Então você tem que provar com fotos, né? Hoje tá fácil, qualquer celular tira foto. Com certeza tem um celular que tira foto, uma máquina fotográfica, uma câmera. Tira foto, guarda essas fotos. Se ocorrer essa fatalidade, a gente está sujeito, né? É verdade, não tem jeito. Dependendo do locador, cabe uma ação de benfeitorias. Passou de 3 a 5 anos, cabe ação também de fundo de comércio. E se no meio do caminho você reformou todo o imóvel, criou uma clientela, né? Passou 3 anos, a vida passa muito rápido, a gente está aqui de passagem, né? Por isso a gente tem que fazer a melhor passagem da nossa vida é aqui, não tem jeito, a certeza que nós temos é uma passagem muito rápida. Passou os 3 anos,
Aí o locador, opa, olha, era um terreno abandonado, olha como ficou bonito, ele fez um açougue aqui, olha que coisa linda. Ah, eu preciso levantar um dinheiro. Ó, renova o contrato de locação com você, hein? Mas eu quero 30 mil reais, tá? Para renovar esse contrato, senão você pode sair. Isso é ilegal, isso é um ilícito penal, não pode, é proibido. Ingressa com uma ação, pede danos morais, tem meios, vai depender de cada caso para cada caso, mas não pode. A luva, então eu tenho duas formas de ver a luva, a legalidade da luva. Quando pode, professor? Pode em caráter inicial. Vou fazer um contrato inicial, estou adentrando naquele imóvel, o locador pode cobrar luva. Contrato já existe, no meio do caminho ele levanta a mão, para você ficar eu quero uma luva. Isso não pode, tá? Isso não pode no direito imobiliário, no direito civil. Ah, professor, mas lá o jogador do Corinthians pediu e o contrato já existia, né? Era para renovar o contrato, não seria um ilícito? É que lá é direito desportivo, é outra coisa, né? É outro mundo, é outro mundo. Mas se a gente usar o exemplo desse jogador aqui no direito imobiliário, já não poderia. Porque o contrato já existia. Para renovar meu contrato, eu quero 10 milhões, 20 milhões. Não pode, é proibido. Né? Aqui é proibido no direito imobiliário. Então a luva inicialmente pode, igual a moça do Zorra Total, isso pode, né? A luva no meio do contrato, não pode, isso não pode. Não pode por quê? Não pode porque é um ilícito penal, inclusive, não pode. E a lei de luvas? Esquece essa lei de luvas, tá? A gente está falando hoje com base na prática, na atual jurisprudência. Então, inicialmente pode, no meio do contrato não pode. Luva é legal, professor? Responde a minha pergunta. É, se for inicialmente, na elaboração do contrato inicial. E no meio do contrato, na vigência do contrato? Não, torna-se legal. Então, é híbrida a resposta aí, tá bom? A doutrina, né, o juiz vem utilizando esse termo novo, hein? Então você precisa saber, senão você vai falar assim, nossa, eu sou locador e não sabia desse termo. Sou advogado de direito imobiliário e não sabia desse termo. Tem que saber, hein? Ou nos iniciais da locação. Então, vamos falar aqui, volta ao professor, ó. Uma conversa minha e sua, hein? Para você explicar para o seu cliente. Não adianta fraudar isso, hein? Você vai ter problema. Não faça parte do negócio errado, você corretor, você advogado que atua no direito imobiliário, hein? Você simpatizante, que é locador e quer assistir o nosso programa para alocar administrar os seus próprios bens, hein? A gente sabe disso, tem muita gente assistindo nosso programa. Cuidado. Ah, vou mudar de nome e não vai ser luva. Ó, sou esperto, não faz isso, hein? Não adianta mudar de nome. Ou nos iniciais da locação. Não adianta mudar de nome, luva, ou nos iniciais, taxa inicial, né? Ajuda de custo, não adianta. Luva é luva. Se for identificada a luva ilegal, você vai responder por isso, hein? Então, o seu cliente vai responder por isso. Não pode, na vigência do contrato, não pode. Pode cobrar luva inicialmente. E muita gente está mudando de nome aí, mas luva é luva. Não adianta mudar de nome, não. Esse termo novo aí, ou nos iniciais da locação, tá? É um termo utilizado novo. Na vigência do contrato, não pode. Então, não custa lembrar que não adianta inventar nomes, né? Tem gente que já vi contrato por aí, o professor teve acesso, taxa inicial, ajuda de custo. Não existe isso, tá bom? Muito cuidado com isso. Professor, a luva está vinculada ao fundo de comércio? Em primeiro lugar, luva é luva, né? Pode cobrar luva? Pode, se for inicialmente. Se for na elaboração locatário novo. Então, ele está adentrando no imóvel, está assinando um contrato, está cobrando luva. Por quê, professor? Por que está cobrando luva? Porque, na verdade, ele está aproveitando as benfeitorias já executadas, né, já feitas pelo proprietário ou antigo locatário. A gente sabe que é assim na prática, né? E na vigência do contrato? Já na vigência, na renovação do contrato, pode? Não pode, é proibido, hein? É proibido. E o que é fundo de comércio? Fundo de comércio é, né, como marcas e patentes, não é corpóreo, mas é a sua clientela, é a sua freguesia, como o comércio fala, né? É o que você criou, demorou para construir essa clientela. Então você criou um fundo de comércio, você tem direito às benfeitorias e tem direito à indenização no fundo de comércio. Abra o olho, hein? Professor, e um está vinculado ao outro? Não. A questão da luva é essa questão de proteção. Volto a falar, se não existisse a Lei 8.245, alterada pela Lei 12.112, de 2009, meu Deus do céu, né? Se a gente já vive uma abusividade nas locações, não vou falar de todos os locadores, né? Tem muito locador que trabalha direitinho, segue as regras do jogo, eu costumo dizer, mas tem muito locador que, pelo amor de Deus, se deixar, ele vai cobrar vai fazer 3 aumentos por ano no contrato de locação. Vai querer 5 garantias de aluguéis. Vai querer luva de renovação a cada 1 ano, 6 meses. Então, por isso vem a lei. A Lei 8.245 vai proteger quem, professor? O locatário, a parte mais fraca na relação, o hipossuficiente. Você imagina, professor, é duro ser consumidor no Brasil.
Você imagina se não tivesse a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, ia ser pior, né? Professor, o Brasil é difícil viver, não temos educação, segurança. Você imagina se não tivesse a Constituição de 88, essa Constituição bem feita, conhecida como Constituição Cidadã. Então nós temos normas boas, né, bem elaboradas, nós temos, com certeza. Aí a aplicabilidade é outra coisa, né? Então não está vinculado o fundo de comércio com luva. Luva é uma coisa, é uma proteção dentro da locação comercial, não residencial, e fundo de comércio está dentro do ramo está dentro da locação não comercial, mas não está vinculado. Não quer dizer, professor, eu vou entrar com uma ação, eu vou cobrar o fundo de comércio, mas não. Luva é uma proteção, fundo de comércio é outra coisa, também protegido por lei, tá? Vamos lá, tem pergunta boa aqui. Primeira pergunta, Carlos Roberto Cunha. As luvas podem ser cobradas no ponto comercial novo? Ou seja, no prédio novo onde não havia um contrato a ser renovado? Então vamos lá. Carlos, no direito a gente sempre precisa analisar o caso concreto, mas dentro dessa pergunta que você está me perguntando, você está perguntando um contrato novo. Legal, cabe luva. Como assim, professor? É um contrato novo, né? Não é renovação, hein? Se for renovação, não cabe luva, não pode cobrar luva. Mas se é um ponto novo, né? Se você reformou, o proprietário reformou, ou o antigo locatário reformou e deixou para o locador, ou eles fizeram um acerto, não tem nada a ver esse contrato novo com o antigo, né? Por algum motivo está cobrando luva, porque o ponto já está reformado, não tem o que fazer, só trocar de cor, máximo uma reforminha, colocar alguns móveis, pode cobrar luva, é lícito. O que não pode, luva é ilícito, professor? Eu posso falar, luva é ilícito no Brasil? Não, não é verdade. Luva é lícito quando? Quando é cobrada no contrato novo, inicialmente, locação nova. Na renovação, na continuidade do contrato, é ilícito. Aí é um ilícito, aí não pode, tá? Então a resposta é híbrida aí, na verdade, né? Pode no começo, se for um contrato novo. No meio do caminho não pode, tá? Essa é a resposta que eu trago para você. Boa pergunta, gostei, um grande abraço. Vamos para a segunda pergunta aqui, o Fábio São Roque. Se eu fizer um contrato com menos de 3 anos e depois renovar, o locatário continua tendo direito ao fundo de comércio? Fábio, vou ser bem sincero. Hoje nós temos julgados importantes que 3 anos já gera o fundo de comércio. Ah, mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer um contrato de 3 anos, depois eu faço uma renovação. Não adianta, 3 mais 2, mesmo que seja através de uma renovação, vai dar os 5. E no mínimo os 3, que a jurisprudência já vem entendendo, né? Que já gera o fundo de comércio. Então, ficou 3 anos ali. Se ficou 5, aí é certeza, aí não tem o que se falar. Mas 3 já existem julgados nesse sentido, reconhecendo o fundo de comércio. Professor, eu como locador sou obrigado a pagar o fundo de comércio? Não é que é obrigado, né? Mas vai ter uma discussão judicial onde vai ser bem fundamentada. Ainda mais se pegar um advogado do ramo, ele vai brigar judicialmente e provavelmente ele vai conseguir isso, se provar esse fundo de comércio. E, professor, como que eu vou evitar o fundo de comércio? É difícil, né? Porque você fala, vou fazer um contrato então de 12 meses. Depois eu peço para ele sair e coloco outra pessoa. Vai envolver denúncia vazia, denúncia cheia, porque a Lei 8.245, ela faculta, né? Ela não exige você fazer um contrato de 30 meses. Mas se você fizer um contrato de 30 meses, ela te dá um plus, te dá um bônus, que é a denúncia vazia, ou seja, você solicita o despejo, a devolução do imóvel sem fundamentar. Então é relativo. E outro, você vai perder um inquilino bom, que paga direitinho? Não tem jeito, é difícil fugir desse fundo de comércio, tá? Mas não adianta, nessa situação que você me colocou aqui, mesmo que você faça contratos separados, bateu 3 anos, 5 anos, gerou fundo de comércio. Um grande abraço para você. Vamos lá, mais uma, o Cícero, Ubatuba, um abraço, cidade bonita também, um grande abraço. Sobre a indenização, sobre o fundo de comércio, como se chega a um valor e o percentual do valor estipulado? Cícero, rapidamente a resposta aqui. Esse fundo de comércio tem várias questões que temos que trazer em pauta para conseguir trazer essa resposta. Juridicamente, existe até uma perícia, né? Existem corretores, você, né, especializados em corretagem comercial, que vão fazer a avaliação. Tem até algumas empresas de consultorias, né? Inclusive contabilidades que trabalham nesse setor, que fazem um levantamento, uma auditoria para levantar quanto que vale aquela empresa. Então, vai depender de cada caso. Mas normalmente aí o fundo de comércio, ele é baseado com um valor líquido, né? Líquido, anual. Então tem várias questões, vai depender de cada caso para cada caso. Mas o fundo de comércio aí é baseado normalmente com um valor líquido, com o ganho anual da empresa. Então tem muitas coisas aí que a gente precisa... Dependeria do quê? Do tipo de comércio, do período para atingir. Precisaria ser analisado mais com o caso concreto mesmo. Mas o fundo de comércio não é fácil não, hein? Nós temos um exemplo aí de algumas ações ação recentemente que eu fiz. O imóvel comercial, o comércio, ele dava o lucro mais ou menos líquido, né, para o comerciante aí. Para o comerciante, R$2.000. A perícia, nomeada pelo juiz, avaliou o comércio
com um fundo de comércio com um valor aí de 70 mil reais, só para a gente ter uma base, tá? Não é para todos, então só para você ter uma base aí. Bruno Campinas, um abraço, Bruno. Você é importante para nós também, continua acompanhando nosso programa. Um locatário pode cobrar luvas de outro locatário ao passar o ponto? Cuidado, hein? Não vamos confundir. Essa luva que nós estamos falando, um abraço para você, Bruno. Cidade de Campinas, deu uma palestra aí muito bacana. Essa luva que nós estamos falando da legalidade e ilegalidade é a questão do locador. Ó, você quer alugar? É 20 mil reais porque eu já fiz a reforma, era meu esse ponto. Inicialmente, pronto, cobrou, entrou. Na renovação ele pode cobrar? Esse locador não pode cobrar luva, hein? Na renovação desse contrato. Agora, quando o locatário, ele vende o imóvel não, na verdade o comércio, porque o imóvel é do locador, ele está vendendo o fundo de comércio, olha a diferença aí. Então luva, professor, não pode ser uma luva também, pode até ser equiparado uma luva, mas a finalidade é outra, né? Você está vendendo o ponto comercial, acho que o nome mais interessante seria o ponto comercial. O ponto comercial vai depender até do contrato, porque tem contrato de locação, tem locador que não deixa, né? Coloca uma cláusula, fica expressamente proibido o repasse, a alienação do ponto comercial. E aí é um problema, porque muitas vezes você quer vender o imóvel, então teria que analisar também o caso concreto. Mas aí você está vendendo o ponto comercial, está mais vinculado ao ponto, ao fundo de comércio, tá? Essa luva que nós estamos falando hoje é locador com locatário, hein? Anderson, professor, no contrato inicial, onde é liberada a cobrança de luvas? O contrato inicial, posso cobrar luvas? Pode. Meio do caminho, posso cobrar luva? Não, locador e locatário, essa relação aí, tá bom, Anderson? Um abraço para você. Finalizando então, ó, de Santos, hein? Um abraço pessoal de Santos. Na venda do ponto para terceiros, o proprietário pode se recusar a assinar transferência para o novo inquilino ou pedir luvas? Parabéns ao professor e ao Cresce pelo programa. Obrigado, hein? Muito bom eu receber um elogio. Obrigado, Alfredo. Um grande abraço, você especial para nós aí. Olha que interessante, ó. A venda do ponto comercial, ou seja, do fundo de comércio, é uma coisa, a luva é outra, né? E nessa questão aí, professor, pode o locador falar, não, eu quero participação? Difícil, né? E aí vai depender do contrato também. Existem alguns contratos que o professor já teve acesso em São Paulo e em outros estados, onde o locador não é bobo, ele coloca uma cláusula assim, no caso da alienação do ponto comercial, o locador terá o direito de 20% sobre o valor da venda, da alienação, para a devida renovação do contrato. Então ele já vincula o contrato. E aí não é considerado abusivo não, hein? Então se o locador fizer isso num ponto comercial, complicado, né? Mas ele terá direito. Então depende muito do pacta sunt servanda. O que é isso? O acordo entre as partes nessa questão aí do ponto, do locador ter participação nisso. Agora, o que não pode é o locador querer cobrar luva para uma renovação, nesse ato de compra e venda aí. Não, tudo bem, eu aceito mudar as partes no contrato de locação, mas eu quero uma luva, aí não pode. Agora, se estiver expressamente no contrato, aí pode, tá? Então teria que analisar cada caso. Bacana. Seu locatário comprou o ponto de outra pessoa e ele ficou no imóvel 5 anos e por algum motivo precisar sair, pode pedir para o proprietário indenizá-lo? Pode sim, através de ações indenizatórias e ainda cobrar também as benfeitorias, que seriam os danos materiais, sim. Pode cobrar sim e 5 anos já gera o fundo de comércio, lógico. Toda a aula de direito, como ela é muito prática, a nossa aula aqui, a intenção, e eu sempre aviso, é importante analisar o caso prático, documento, papel, conversar com você. Por quê? Direito existem várias jurisprudências, existem várias teses, mas inicialmente, dentro do que você está me perguntando, a resposta é essa, cabe sim, tá bom? Então um abraço para todos, foi um sucesso de perguntas, ó, 7 perguntas, show de bola, gostei muito, um abraço, viva a educação, continue nos assistindo, contamos com você, tá? Um abraço do professor Júlio César Santos aqui, tchau, fui!